O Benfica somou 3 importantes pontos para o campeonato, naquela que foi uma ronda perfeita para as Águias. Vamos falar sobre este jogo, mas muito mais. Novidades sobre o Benfica, sobre futebol, mercado e modalidades. Portanto, fica atento. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos ao Benfica. Um canal que aborda o passado, o presente e o futuro, e que fica nada. Foi um triunfo muito importante para o campeonato. O Benfica recebeu e derrotou o Vitória por 1-0 em jogo da 13ª jornada do campeonato português. Numa tarde de pouca inspiração na luz, valeu o golo solitário de Kerem Aktürkoğlu aos 29 minutos para que as Águias conseguissem somar os 3 pontos e a 8ª vitória consecutiva no campeonato. A exibição esteve longe de ser deslumbrante, mas o mais importante foi conseguido: a vitória do Benfica e os 3 pontos conquistados. Acabou por ser um jogo muito difícil, frente a uma equipa de qualidade e que nos causou muitas dificuldades. O Vitória foi um adversário bastante duro e muito complicado de ultrapassar. Não vai ser fácil conseguir bater esta equipa vimaranense. O certo é que este acabou por ser um fim de semana perfeito para o Benfica. Não foi de azar, apesar de ser esta a 13ª jornada. Foi de azar sim para os nossos rivais, uma vez que o Sporting e o Porto perderam pontos, permitindo uma nova aproximação, e a liderança está cada vez mais próxima. Como tudo acaba por mudar em poucas semanas, o futebol acaba por ser imprevisível e a equipa liderada por Bruno Lage soma agora 31 pontos e está a 2 do Sporting, mas os encarnados têm menos um jogo disputado. Portanto, se o Benfica conseguir nos próximos 2 jogos do campeonato vencer, frente ao AFS e ao Nacional, o primeiro lugar vai passar a ser ocupado pelo Benfica. Mas nem tudo são boas notícias. É que o lateral esquerdo Álvaro Carreras viu frente ao Vitória o 5º cartão amarelo nesta edição do campeonato e vai falhar então a deslocação do Benfica ao terreno do AFS no dia 15 de dezembro. Carreras é atualmente o jogador mais utilizado do plantel benfiquista, com 20 jogos disputados nesta temporada. Acaba por ser uma baixa importante, mas também é bom ele ter visto agora o 5º cartão amarelo para evitar ser baixa no derby frente ao Sporting ou contra o Sporting Braga, jogos que em teoria são mais complicados e à partida o jogo com o AFS não será assim tão difícil. Ainda neste jogo, se a vitória era fundamental e obviamente que era a grande prioridade, o certo é que a estrutura benfiquista também teve outro ponto de interesse neste jogo, que estava ligado com o reforço do plantel no mercado de inverno. Do lado do Vitória está um jogador que está a ser analisado com muita atenção por parte das Águias, Thomas Handel. O jovem médio fez uma bela exibição na luz, o que adoçou ainda mais o interesse encarnado. O Vitória está obrigado a vender em janeiro para equilibrar as contas e o Benfica pode aproveitar isso para tentar fechar o médio de 24 anos com um negócio com números mais apetecíveis. A sublime qualidade de passe, a forma como lê o jogo e a inteligência posicional tornam-no um jogador muito interessante para melhorar o nosso meio-campo, que ontem teve alguns problemas na criatividade. Além disso, com as dúvidas sobre o estado físico de Renato Sanches, o reforço desta zona do terreno era muito bem-vinda. Era daquelas ocasiões que o jogador não devia sair sequer do Estádio da Luz sem ter as coisas apalavradas para janeiro. É o primeiro médio de construção do Vitória, que recua para receber a bola dos centrais e que constrói o jogo a partir de trás. Curiosamente, aquilo que faltou ao Benfica no jogo de ontem. Possui uma boa qualidade de passe, é muito rápido quando está no momento da decisão, seja a fazer um passe curto ou a romper a linha ofensiva com um passe largo. Tem um grande QI futebolístico e não se esconde do jogo. Está mais do que preparado para o próximo passo e é daqueles jogadores que não se pode perder do campeonato. Ainda para mais, tendo em linha de conta a obrigatoriedade do Vitória em vender, parece ser uma excelente oportunidade de negócio. É jovem, português, o que é importante para a inscrição nas competições europeias, e é uma zona do terreno que precisa de mais opções e melhorias. Na conferência de imprensa após o jogo, Rui Borges, treinador dos vimaranenses, foi questionado sobre Thomas Handel estar a bater à porta da seleção nacional. Eu não posso falar muito, senão eles fogem todos em janeiro. O Handel tem classe a jogar, é elegante a jogar. Eu já gostava dele, mas trabalhando com ele, vejo que está num patamar ainda superior ao que eu achava. É um miúdo elegante, com muita qualidade, focadíssimo no jogo, mas não é só ele. O Manu está a crescer e tem um perfil fantástico, afirmou o treinador vimaranense. Muita atenção também a este Manu Silva, que também fez um grande jogo na luz. O jovem médio fez umas incríveis 12 recuperações de posse
na partida de ontem, ganhou 9 de 12 duelos individuais e contabilizou 11 ações defensivas. É outro nome a estar bastante atento para um futuro recente e seria importante o Benfica começar a apostar mais no mercado nacional. E temos aqui outro jogador muito interessante, mas por enquanto o foco está em Thomas Handel e depois logo se vê o Mário Silva. A lateral direita tem sido tema de muita conversa. Isaac Aboré não convence ao ponto de poder deixar a luz em janeiro, ainda que o empréstimo do Manchester City seja de uma época, e tem surgido vários rumores sobre o Benfica ir ao mercado contratar uma nova alternativa para Alexander Bá. Danilo Veiga, do Estrela da Amadora, foi o nome mais recente a ser apontado, mas o jornal A Bola voltou a apontar para outro nome, ao destacar um jogador que no último verão foi várias vezes falado, o marroquino Zakaria El Ouadi, do Genk. O jornal português assegura que o lateral continua a agradar a estrutura benfiquista, mas também destaca que é um jogador que continua muito caro. Aliás, no verão o negócio acabou por não se concretizar devido às exigências financeiras do Genk, o que levou ao Benfica depois a ir buscar Isaac Aboré. Mas uma nova investida pode acontecer no mercado de inverno para testar as águas. O Benfica ofereceu inicialmente 6 milhões de euros pelo jogador no verão, aumentou para 8, mas não conseguiu chegar a acordo com o clube belga. Um valor que, diga-se de passagem, é bastante elevado, tendo em conta que estamos a falar de um lateral que ainda tem muita coisa para evoluir e crescer. Nesta temporada, El Ouadi conta com 16 jogos pelo Genk, com um gol marcado. Os rumores continuam, mas a saída, por enquanto, é pouco provável. O nome de Tomás Araújo está na lista de alvos do Chelsea e o clube inglês até já terá feito os primeiros contactos junto ao Benfica, adiantou o Team Talk. Segundo explica o portal inglês, o Chelsea pretende fazer sair Axel Disasi em janeiro e depois de libertar esta vaga ocupada pelo defesa francês de 26 anos, é que o clube britânico irá avançar para a contratação de Tomás Araújo. No entanto, o Benfica já fez saber que não quer libertar o central e não está disposto a negociar, apontando para a cláusula de rescisão. O Team Talk recorda ainda que também o Newcastle é um dos conjuntos que está atento a Tomás Araújo. O Benfica está, entretanto, na mesa de negociações com o central de 22 anos para renovar-lhe o contrato, aumentando o seu salário e a respectiva cláusula de rescisão. E Rui Costa já assegurou que nenhum dos jogadores mais importantes do plantel vai sair, a não ser que apareça alguém a cobrir a cláusula de rescisão, que não parece o caso neste momento. Derrota com números muito pesados no Seixal. O Benfica B sofreu uma derrota por 0-5 diante da União de Leiria em jogo da 13ª jornada da Segunda Liga. Foi um jogo muito aquém das Jovens Águias, que estiveram longe do nível habitual e acabaram por ser goleadas. Eles que até têm feito uma boa temporada, mas este jogo foi completamente para esquecer. Nelson Veríssimo escolheu o seguinte 11 para este encontro. André Gomes foi o guarda-redes titular. O quarteto defensivo foi formado por Leandro Santos, Joshua Winder, Gustavo Marques e Francisco Domingos. Rafael Luiz e Nuno Félix formaram a dupla do meio-campo. O trio ofensivo foi composto por Gerson Sousa, Hugo Félix e Luan Farias, com Gustavo Varela a ser o ponta de lança titular. Ivan Lima, João Veloso, Tiago Parente, José Melri e Benny Sousa também jogaram neste encontro. Daniel dos Anjos, que já passou pelo Benfica B, foi a grande figura deste jogo ao completar um hat-trick nos primeiros 22 minutos de jogo, aos 2, 18 e 22. E a verdade é que depois de um início de jogo muito mau, o Benfica B nunca se conseguiu encontrar. Na segunda parte, a formação Leiria voltou a fazer estragos, desta vez através de Alisson Santos, que entrou aos 71 minutos para marcar aos 73 e 89. Com este resultado, o Benfica B desperdiça a possibilidade de saltar para a liderança provisória da Segunda Liga, mas mantém o terceiro lugar na prova com 24 pontos conquistados. Infelizmente tivemos também derrota na Liga Revelação. O Benfica Sub-23 perdeu contra o Sub-23 do Mafra por 1-0 em desafio da 13ª e penúltima jornada da Série B da primeira fase da Liga Revelação. No Estádio das Seixas, apesar de uma boa primeira parte do Benfica, com algumas boas oportunidades, foram os anfitriões que chegaram ao intervalo na dianteira, depois de um gol de Zanetti por volta da meia hora de jogo. No segundo tempo, o domínio benfiquista foi ainda mais evidente, mas foi incapaz de chegar ao gol, acabando por perder pontos preciosos. O Sub-23 do Benfica ocupou a quarta posição da Liga Revelação, com 19 pontos,
e vão para a última jornada a tentar a qualificação para a fase de apuramento de campeão. Em frente na Taça de Portugal, a equipa de futebol feminino do Benfica confirmou o apuramento para os oitavos de final da Prova Rainha ao vencer o Amora por 0-3. As águias arrancaram em força e à passagem da meia hora de jogo já venciam por 2 golos de diferença, apontados por Beatriz Cameirão aos 15 minutos e Joana Silva aos 30. Já na segunda parte, o remate certeiro de Sandra Davison permitiu o 0-3 final e assim os detentores do título avançam na Prova Rainha de futebol feminino, num jogo em que dominaram em larga escala e até podiam ter tido um resultado mais volumoso. Foi uma grande vitória no futsal. O Benfica goleou o Dinamo Sanjoanense por uns expressivos 10-0 em encontro da 9ª jornada da competição. No Pavilhão da Luz, não durou um minuto a resistência da formação forasteira, com o capitão benfiquista Afonso Jus a abrir o marcador para a goleada. O Benfica chegou ao intervalo a vencer por uns claros 3-0, após Cucci aos 13 minutos e o guardião Léo Guglielmo aos 20 também terem feito o gosto ao pé. As águias abriram a segunda parte com mais 2 golos, com Diego Nunes aos 21 e Raul Moreira aos 26 a colocarem o resultado em 5-0. Nem mesmo a expulsão do guardião Léo Guglielmo aos 26 alterou o que quer que fosse no cariz do jogo. No minuto seguinte, Afonso Jus bisou na partida. Cucci também marcou o seu segundo gol na partida aos 34. Xiscal aos 37. Carlos Monteiro aos 39 e André Coelho aos 40 foram os restantes marcadores deste encontro. Contas feitas, o Benfica segue na liderança com 25 pontos, mas igualado com o Sporting. Vitória no fecho da primeira volta. O Benfica recebeu e venceu o Sporting de Espinho em partida da 11ª jornada da primeira fase do Campeonato Nacional. Era um jogo que podia ser complicado. Os campeões nacionais fizeram valer o seu favoritismo e venceram pela diferença máxima. Na Luz, os encarnados bateram os Tigres pelos parciais de 25-21, 25-23 e 25-13. O oposto brasileiro, Felipe Bandeiro, apontou o ponto que fechou o encontro. Ele que foi o melhor marcador do jogo, com 25 pontos conquistados. Com este resultado, os encarnados chegaram aos 29 pontos na tabela classificativa, estando atualmente no segundo lugar da competição, a 2 do líder Sporting. Temos um triunfo também no basquetebol. O Benfica venceu a Ovarense por 77-98 e manteve o plano de triunfos na Liga Portuguesa ao cabo da 7ª jornada da prova. Com uma entrada forte no primeiro período em Ovar, 17-23, as águias mantiveram uma atuada intensa, chegando ao intervalo já com uma vantagem clara, 38-52. Na segunda parte, os encarnados geriram bem as diferenças, sendo fortes na luta das tabelas e na eficácia de lançamentos. O base norte-americano Aaron Bossert, 19 pontos, 9 ressaltos, uma assistência e um roubo de bola, foi o principal trunfo desta vitória encarnada. E com mais uma vitória, o Benfica soma 14 pontos na Liga, com um pleno de 7 vitórias em 7 jogos. Amigo, muito obrigado por teres ficado até ao fim do vídeo. Não te esqueças de participar nele, deixando na caixa de comentários a tua opinião sobre os temas que estivemos a falar. O que é que tu achas sobre este triunfo bastante duro frente ao Vitória, num fim de semana onde felizmente conseguimos ganhar pontos aos 2 rivais diretos? Achas que Tomás Andal seria um bom reforço para o nosso meio campo? E qual é que é a tua perspectiva sobre Zakaria Alouadi começar novamente a ser apontado às águias? Achas que seria um bom reforço para a lateral direita? Estou muito curioso para saber a tua opinião. Caso não tenhas feito, deixa um gosto neste vídeo, subscreve o canal, é muito importante contar com o teu apoio e coloca na caixa de comentários #novidades das águias. Eu sou Miguel Alexandre Pereira e estes foram os 5 minutos à Benfica. Saudações benfiquistas.